Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos tentar aí fazer uma breve revisãozinha aí de uma revisão honesta aí, tá? Dar uma visão geral aí sobre os teoremas de Gauss e Stokes, que foram os assuntos que o professor Samuel Feitosa não abordou no vídeo que ele mandou aí de revisão, que são assuntos que vão cair na nossa prova, certo? Para me basear, eu tô pegando aqui uma prova da Universidade Federal da Paraíba, que é basicamente o mesmo assunto que a nossa prova, e eu vou pegar aqui as melhores questões para resolver, certo? E são questões também que essa aqui tem até o gabarito, né? Então não tem muito erro. Então vamos pegar aqui bora pegar aqui essa questão, que eu vi que é uma questão legal, tá? E vamos começar a resolver. Tá. Vamos lá, ele fala o seguinte: sejam F, ele dá o campo F, com C maior que zero, um campo no R3, e essa é a superfície aberta, tá? Aberta, vamos grifar aqui superfície aberta, porque quando a superfície é aberta, a gente não pode aplicar diretamente nem o teorema de Gauss, né, o teorema da divergência, nem o teorema de Stokes, que é o teorema do rotacional, certo? União do hiperboloide de uma folha, ele dá a equação aí do hiperboloide, com o disco x2 mais y2 menor do que 1, no plano z igual a zero, e pede para calcular o valor de c, sabendo que o fluxo do rotacional nessa superfície é menos 6π. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer é desenhar o problema. Tá? Então a gente vai ver a geometria aqui do problema. Tá? Então vamos escrever aqui a geometria. Então a gente tem um hiperboloide, né? Seria algo mais ou menos assim. A gente tem o disco, que seria algo mais ou menos assim. Desenhar de outra cor o disco. Outra cor não. Sei lá. Nada a ver isso aqui, né? Tá. Tá aqui o disco, tá aqui o hiperboloide. E deixa eu ler de novo. É... Tá. Beleza. Tá aqui nosso desenho. E agora a gente tem que pensar, né? O que a gente pode fazer aqui para aplicar o teorema de Gauss, o teorema de Stokes, por exemplo, né? Como eu sei que a gente só pode aplicar em superfícies fechadas, uma ideia é a gente fechar essa superfície em algum ponto, tá? Eu vou escolher aqui o ponto limite aqui, que fica mais bonitinho aqui, né? Quando z é igual a raiz de c, tá? Então, tipo, a gente vai fechar aqui, ó. Isso aqui é quando o meu z é igual a raiz de c. Ou seja, a equação desse disco aqui, né? Dessa circunferência aqui no caso, seria como? Só substituir z igual a raiz de c na nossa equação aqui, né? Então a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui ficaria menos c, né? Então passa para lá com mais c. Então fica 1 mais c. Pronto, isso aqui é a equação desse disco, né? E agora a gente tem essa superfície aqui para trabalhar. Tá? Essa superfície aqui para trabalhar. Essa superfície aqui, ela vai ter um fluxo que sai pela parede, tá? Eu vou chamar esse fluxo aqui de 1, por exemplo, com o vetor N1. E tem o fluxo que sai por essa parede de cima aqui que a gente acabou de fechar, né? Que é a que eu vou chamar de N2, né? A gente fechou. Então, o que a gente pode falar aqui agora, né? A gente pode usar o teorema do divergente, né? Então, o que diz aqui?
O teorema do divergente fala que o fluxo, né, numa certa área aqui, vamos chamar essa área aqui de ah, W, de um certo campo, vamos chamar esse campo de. Deixa eu ver outra letra, né? Sem ser esse Fzão. De A, né? Escalar n ds. Isso aqui é a mesma coisa que a integral tripla, né? No volume que essa área comporta, então eu vou chamar de sigma W, do divergente do nosso vetor A dv, em que dv é o elemento de volume, certo? Agora, note que se eu interpretar o meu campo A como um certo rotacional de um campo F, o que a gente vai ter? A gente vai ter a integral nessa área do rotacional do nosso campo, escalar n ds. Isso daqui vai ser igual à integral tripla, né? Nessa região do divergente do rotacional do nosso vetor f dv, certo? A gente pode, né? Isso aqui é o fluxo que a gente quer, né? O somatório desse fluxo vai ser o fluxo na região 1, né? Que é a parte aberta, mais o fluxo na região 2, que é a parte que a gente tampou, né? A gente introduziu, a gente tampou isso aí, né? Só que, né, é uma identidade elementar isso aqui, né? O divergente do rotacional de um campo é sempre zero para qualquer campo que você escolher, certo? Ou seja, ou seja, isso daqui tudo é igual a zero. O que isso daqui dá pra gente, então? Isso aqui dá pra gente que o fluxo na parte aberta, que a gente chamou de fluxo 1, é simplesmente o negativo do fluxo 2, certo? Eu vou escrever melhor aqui, na verdade. Eu vou colocar o sinal de menos. Eu vou escrever assim, só para ficar mais. O fluxo 2 é menos o fluxo da parte aberta, certo? Porém, do enunciado, ele disse que o fluxo na parte aberta, né, desse rotacional aqui, de F, é menos 6π. Ou seja, isso aqui é menos 6π. Beleza. E a gente calcular o fluxo na região 2 é muito simples, né? O fluxo na região 2 vai ser quem? Vai ser a integral dupla do nosso campo, né? O nosso campo é quem? Ou do rotacional. A gente tem que calcular o rotacional do campo primeiro, né? Só um instante que o gato aqui começou a pedir para sair. Tem que dar uma pausa. Cadê a pausa? Aqui. Ok, estamos de volta. Agora a gente tem que calcular o rotacional, né? Vamos calcular o rotacional, né? O rotacional de um certo campo F é quem? Isso aqui é uma expressão grandinha, então vou pegar aqui nas minhas notas, tá? É,
Ah, mas quem é que é esse P, Q, R, né? É simplesmente quando a gente tem um campo que a gente pode escrever da forma, né? São os componentes dele, né? É só isso daqui, certo? Então, no nosso problema, o nosso rotacional de F vai ser quem? Vamos lá. Deriva a terceira componente em relação a y, né? Então, aqui vai dar só x, né? X. Menos deriva a segunda componente em relação a z. Então, vai dar menos e elevado a y. Depois, deriva a primeira componente em relação a z. Então, vai dar e elevado a x. Menos deriva a terceira componente em relação a x. Vai dar y. Tá tudo certinho aqui, x... Pera. Y... Ah, aqui fica menos menos, né? É, aqui é um mais, né? Tá, ok. Depois, deriva a segunda com relação a x. Então vai ficar c sobre 2 menos a primeira com relação a y. Então fica menos menos c sobre 2, que fica c sobre 2 mais c sobre 2 é igual a c, né? Esse aqui é o nosso rotacional, certo? Portanto, o nosso fluxo 2, né? Que é essa região aqui, né? Vai ser quem? Vai ser integral dupla nessa regiãozinha. A gente pode chamar essa regiãozinha de C. C do nosso rotacional. X mais E elevado a Y. É na X menos Y, que multiplica C. Vezes o vetorzinho, né? O vetorzinho dessa área, que é esse N2. Esse N2 aqui é simplesmente o vetor vertical, né? É o 001, né? Vezes dA, certo? Ou ds, né? Que a gente estava usando, é melhor usar ds. Enfim, elemento de área, né? Então, como é que vai ficar aqui? Isso aqui vai ficar simplesmente C vezes a área dessa região. Né? Chamar essa área a área dessa região, né? Na real, vamos ser mais formal aqui. Vamos escrever a integral dupla dessa região aqui. Né? Zero as componentes aqui, sobra só o Czinho. Certo? E como é que a gente calcula? Ora, perceba que, né, a gente pode interpretar esse carinha aqui como sendo um raiozinho. Então, Rzinho ao quadrado é igual a 1 mais C. Né? A área de um círculo é πr quadrado. Então, vai ser C vezes π vezes R ao quadrado, que é 1 mais C. Só que isso daqui é a mesma coisa que menos φ1. E φ1 é menos 6π. Certo? A gente pode cancelar esse cara com esse cara. E a gente tem finalmente que C que multiplica 1 mais C é igual a 6. Né? E fica claro aqui, né, que C é 2. Né? Isso aqui vai cair na equação do segundo grau. O C ele também pode ser menos 3, né? Só que ele falou que C é maior do que zero. Portanto, a nossa opção aqui é a 2. Certo? Então, essa foi a primeira questão aí. Repara que a gente trabalhou com teorema do divergente e usou uma identidade aqui do rotacional junto com o divergente. Certo. Bora pegar outra questão. Bora pegar essa questão aqui. Tá.
Uma chapa fina tem a forma da superfície S parametrizada por essa função aí, com U e V variando aí. U varia de 0 até 1 e V varia de 0 até U. Ele dá a densidade superficial da chapa e pede a massa. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é a parametrização, né? Tipo, porque aqui a gente vai trabalhar com integrais, então é bom ter isso fresco em mente, né? Quando a gente tem uma integral de uma função, vamos dizer, de três variáveis, né? E aí a gente vai, enfim, né? Vai integrar isso daqui numa área, aqui na região, né? dx dy. Isso daqui é equivalente, tá? À integral de uma parametrização, que vai ser essa mesma função, agora aplicada com seus parâmetros, u e v, tá? Vezes o módulo da derivada parcial de φ em relação a u, produto vetorial da derivada parcial de φ com relação a v, vezes du dv, certo? É uma forma de você ir para o mundo XYZ e ir para o mundo U e V, um mundo parametrizado, digamos assim. É, é só isso. Em que φ é simplesmente a região de parametrização, tá? Vamos só deixar anotado aqui, né? Beleza. Primeira coisa, então vamos. O que é massa, né? Então a nossa massa vai ser a integral dupla no caso, é nessa região, que a gente vai chamar de S, da densidade vezes o volume, né? Então vai ser simplesmente a densidade, né? A nossa função densidade. Volume não, área, porque é a densidade superficial aqui, né? Perdão. É... Na verdade, a rigor, isso aqui pode ser um dA. Dx dy não é. Vamos colocar um dA aqui. Vamos trocar isso aqui por um dA também, para ser mais rigoroso. É... Tá, beleza. E a gente pode escrever isso daqui como sendo a integral dupla de ρ, o v, né, do módulo. E pronto, nossa questão é só fazer essa integral aí, certo? Então, vamos lá. A nossa densidade superficial em termos de U e V vai ser quem? No lugar do x, eu vou colocar, né, esse argumento aqui, U. Então, U mais. No lugar do y, eu vou colocar V. Mais. No lugar do z, eu vou colocar esse cara aqui, né? 2U mais V. Então, isso daqui vai ser igual a 3U mais 2V. Certo? E agora, quem vão ser meus vetores aqui, né? Eu vou derivar φ com relação a U. Vamos lá. Então vai ficar quem? Vai ficar 1, 0 e 2. E agora eu vou derivar φ com relação a V. Então vai ficar 0, 1 e 1, né? E o produto vetorial desses caras
vai ser quem? Vai ser... Aqui eu coloco 1, 0 e 2. Aqui eu coloco 0, 1 e 0. Como é que vai ficar? A primeira componente, a componente i, vai ficar como? Aqui vai ficar 0 e o outro i vai aparecer aqui, né? Então vai ser... seria menos 2, né? Então aqui vai ficar um 2. A componente j, aqui vai ter um 0. O próximo j, o próximo j aconteceria aqui, né? Que também dá 0. A componente k agora, aqui vai dar 0. E o próximo k aconteceria aqui, né? Então dá 1. Portanto, o módulo desses caras aqui, né? Isso daqui vai dar a raiz, né? De 4 mais 1, que é 5. Certo? Oh, eu errei alguma coisa aqui, não? Oh, faltou um aqui. Perdão. Na real, nem precisa corrigir, né? Pera aí. Faltou o número um aqui, galera. Meu Deus, tem um aqui, né? Então, no lugar... O J vai ter um aqui, né? Pera, vamos fazer de novo. Pera aí. O I vai ter um zero aqui. Tá, então seria um... É, seria um menos 2. Então aqui vai ter um 2. O J vai ter um zero aqui. E vai ter um aqui, né? Um menos um no caso, perdão. Não, um menos um vai dar um aqui, né? E o meu K vai ter um também, né? Então o módulo disso aqui vai ser a raiz de 4 mais um, que é 6. Pronto, agora tá certo, né? E agora é só substituir, né? Então a nossa massa vai ser igual a integral dupla. O raiz de 6 eu vou tirar aqui para fora, tá? Então aqui vai ficar 3u mais 2v, que multiplica, eu vou colocar dv du, porque eu já sei os meus limites do v, né? O meu v ele vai de 0 até u, e o meu u ele vai de 0 até 1. Então isso daqui vai ficar raiz de 6, integral de 0 até 1, então vai ficar 3dv. Integral disso aqui vai ficar 3u vezes v. Como o v vai de 0 até u, vai ficar 3u ao quadrado. A integral de v é v ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar mais u ao quadrado. Du. Então esse cara aqui é o meu 4u ao quadrado. Então, integrando isso aqui vai ficar raiz de 6 vezes 4. Integral de u ao quadrado vai ser u ao cubo sobre 3, então fica 1/3, né? Que varia de 0 até 1, então fica só 1. Então isso aqui fica 4 raiz de 6 sobre 3 mesmo. E essa é a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dos probleminhas aqui. Um sobre região parametrizada, que acho que é o capítulo 15 do Stuart. E outro sobre teorema de Gauss aqui, tá? Então, abraço.